Olá, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa de tecnologia aqui no canal Desenvolvimento Profissional. Eu, Ana Paula, sou técnica aqui, formadora da EFAP, e vou estar aqui hoje com vocês e com a felicidade de compartilhar com pessoas da rede as nossas formações aí de tecnologia, que tanto o pessoal está nos dando retorno, que estão sendo super úteis e gratificantes para eles utilizarem e também fazerem as multiplicações nas localidades, enfim, com os alunos, com os pares. Então, isso para nós, a gente fica super feliz que a gente está atingindo o nosso objetivo. Lembrando sempre que eu não faço nada sozinha, né? Então, essas formações nossas de ferramentas tecnológicas, a gente faz a parceria EFAP-CITEM, né? Como eu sempre trago aqui para vocês. Então, já deixo aqui de antemão agradecimento ao pessoal da CITEM, que sempre está com a gente, sempre colaborando e sempre nas pautas junto com a gente. E comigo aqui da EFAP também tem a Carol e a Thelma, que sempre estão nas formações com a gente, elas sempre estão aqui no chat com vocês, elas vão estar interagindo com vocês hoje no chat. Então, já deixo aí também agradecimento, Carol, Thelma, um beijo para vocês. E hoje, então, como eu disse, nós vamos trazer as boas práticas da rede, porque nada mais importante do que trazer vocês para falarem para a gente e mostrarem no que está impactando essas formações que a gente está trazendo e também a questão tecnológica, né? Não só com relação à pandemia, se a gente utilizava antes, se a gente mudou a nossa concepção de uso de tecnologia, enfim, todas essas questões relacionadas à tecnologia. Então, para começar, eu vou começar apresentando uma pessoa que, para mim, eu conheci numa entrevista. E depois a gente veio fazer curso de pensamento computacional, gente, juntos, né? Então, Juliana, seja bem-vinda aqui na nossa formação. Juliana sempre faz formação com alunos, né? Então, hoje ela está trocando um pouquinho a roupa. Seja bem-vindo, Juliana, aqui com formação de profissionais, né? Que aqui a gente não tem só professores, todos os profissionais da rede. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Está acostumada ali, ó, falar com os estudantes. E hoje eu estou mais nervosa, mais tensa. Sou professora de Educação Física e Tecnologia e Inovação no Centro de Mídias. E a gente está sempre aí, ó, juntinho, compartilhando boas práticas. A Juliana, hoje a gente tentou amarrar ela aqui na cadeira, né? Porque todo mundo já viu um meme da Juliana ou um TikTok da Juliana dançando, né? Lá no Centro de Mídias, porque é professora de Educação Física, né? Então, e também na tecnologia ela faz umas coisas assim, né? Do arco da velha, como a gente diria, né? Mas aqui, está a Ju aqui, ela vai dar alguns depoimentos para vocês, ela vai trazer aí algumas contribuições para nós, né? Porque é sempre importante, a gente trouxe essa ferramenta que é o Centro de Mídias, então nada mais justo do que a gente trazer pessoas aqui para contarem um pouquinho para a gente, tá? E aí, agora eu vou contar para vocês quem vai estar aqui junto com a gente, tá? Então, a gente tentou pensar assim, trazer uma pessoa que seja um representante de cada cargo, função, mais ou menos, dentro da secretaria, para a gente trazer aí boas práticas de funções diferentes, né? Então, a gente trouxe hoje está aqui com a gente, eu vou ler para vocês, tá? O nome deles. Então, a gente tem aqui o Flávio Dall'Era de Carli, ele é dirigente regional de ensino. Eu vou contar até como essas pessoas chegaram aqui, para vocês não acharem assim que a gente sempre acha que quando vem coisa da secretaria a gente busca a pessoa a dedo. O Flávio, na verdade, ele começou com a gente, ele era supervisor, depois ele virou dirigente da Centro-Oeste e nas formações que a gente fazia no Teams mesmo, no aplicativo do Teams, quando a gente começou, ele nos ajudou, ele pediu muito auxílio para nós, então a gente fez aí algumas formações diretas com a diretoria dele. Depois ele trocou de diretoria, ele solicitou de novo, a gente fez essas formações com ele. Então, o Flávio é um parceiro que a gente tem aqui, eu, a Carol e a Thelma, a gente tem ele como super parceiro aqui, dirigente. Então, já Flávio, eu vou deixar aqui já de antemão o agradecimento por toda essa colaboração que você tem com a gente, tá? Depois eu já vou chamar eles para eles começarem a falar, tá? Eu vou apresentar todo mundo para vocês. Aí a gente tem a Johanna Guzmão, para quem viu a formação, uma formação que eu fiz há pouco tempo atrás com o Fernando, que a Johanna foi assim, o show do chat, né? Ela mandava várias interações, várias contribuições, e aí a gente falou, não, é ela que a gente precisa trazer aqui
para ela trazer as contribuições, e até porque muita gente, nessas formações que a gente fez, reclamou, modo de dizer, né, que a gente não estava trazendo pessoal de anos iniciais. Então, tá aqui a Johanna, ela é PC de anos iniciais, da Escola Estadual Josué Matos de Aguiar, lá da diretoria de Carapicuíba. Já agradeço também de antemão a Johanna e a diretora dela, Patrícia Hortência de Pádua Dias, por ela estar aqui hoje, tá bom? Aí temos o Daniel é um GOI, na verdade o Daniel também, a gente começou com ele, o Daniel também é outro parceiro que a gente tem, ele era diretor de recursos humanos da diretoria Centro-Oeste e a gente participou, eu e a Thelma, a gente participou de várias formações dele lá, das ferramentas do Teams que ele fazia com os servidores lá, a gente dava um apoio para ele, enfim, ele participou das nossas formações do Teams, do Planner, e várias outras coisas. Então, o Daniel já é nosso também amigo de longa data. Ele hoje está como gerente de organização escolar na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, da diretoria Centro. Então, agradeço aí ao Daniel e à diretora, a Eliette Martins Cardoso de Carvalho, que possibilitou a disponibilidade aí do Daniel neste momento, tá? Para estar aqui falando com a gente. E temos aqui também a Ana Paula Grotto, que eu canso de falar da Ana Paula aqui, porque ela interage comigo no meu Instagram, ela me manda mensagem. Toda vez que a gente faz formação, ela traz aí contribuições. Às vezes eu faço. Quando a gente está pensando em alguma ferramenta que não é tão comum, eu mando para ela, falo, Ana, o que você acha? E ela me dá a devolutiva, ela testa a ferramenta, ela dá a devolutiva, então ela também é uma super parceira nossa aí, né? A Ana Paula Grotto, ela é Proatec, da Escola Estadual Professora Nancy Rezende Zamarian, da diretoria de São João da Boa Vista. O diretor lá é o Diogo Rodrigo Carneiro, obrigado por disponibilizar aí a participação da Ana Paula, tá? Então, antes de eu passar a palavra aí pro Flávio, eu só vou passar uma estatística para vocês das nossas formações, né? Então, até o dia de hoje, nós fizemos 117 horas de formação via Teams. Então, ou via Google Meet, enfim, via aplicativos. Então, a gente fez aí uma série de formações, como eu tenho falado para vocês, a gente fez formação com o dirigente, a gente fez formação com a equipe aqui central, da EFAP, da COPED, a gente fez da CITEM, a gente fez formação das diretorias, né? A gente fez formação com a diretoria de Barretos, a gente fez com São Bernardo do Campo, a gente fez com a Centro-Oeste, a gente fez com a Norte 1. E fora outras formações que a gente fez com diretores de escola, a gente fez com os Proatecs, fez com o supervisor, PCNP, PC, diretor de escola, os dirigentes, como eu falei, e alguns outros servidores, tá? Então, a gente está complementando aí 117 horas. E dentro do Centro de Mídias, nesse canal, dessas formações de ferramentas, nós estamos com 56 horas e 30 minutos de formação. Então, na verdade, as formações de tecnologia de ferramentas, nós estamos 173 horas e 30 minutos de formações aí e informações para vocês, e a gente está super feliz. Já com projeções, eu já convidei a Juliana para vir aqui em agosto, porque a gente tem projeções. Lembram, quem acompanha sempre a gente, lembra lá do Carlos Aros e do Marcos Barros conversando sobre TikTok. TikTok está chegando, a gente tem outra plataforma de GNL, a gente tem aí outras coisas que a gente vai trazer para vocês. Semana que vem a gente vai trazer Procuradora do Estado, a doutora Diana, falando de Lei de Proteção de Dados. Então, é assim, gente, a gente está aqui tentando responder tudo que vocês estão pedindo, trazer tudo que vocês estão pedindo. Então, fiquem à vontade, como a gente sempre fala, coloquem no chat. A gente vai colocar pesquisa, depois vocês coloquem aí a demanda de vocês, que a nossa vontade é tentar atender tudo que vocês querem, tá bom? Então, chega, já falei demais. Flávio, a fala é sua. Agradeço já de novo, de antemão, a sua disponibilidade e a sua parceria de sempre, tá? Então, deixo aí para você trazer as suas contribuições, as boas práticas que você traz da diretoria, né? E também das suas práticas com tecnologia. Bem-vindo, Flávio. Olá, boa tarde. Obrigado, Ana. Obrigado, Thelma também, que fez os contatos, o Marcão, enfim, todos vocês, né? Desde sempre aí nos apoiando muito, né? E nesse trabalho sempre importante, né? A gente tem hoje um recorte da pandemia e toda
o uso das ferramentas na pandemia, mas a gente está falando de um processo que já vinha anterior, né, e que vai continuar, e então desse nossa inclusão digital, né, de todos nós usando todas as ferramentas. Então, obrigado pelo convite, um abraço aqui nos colegas que vão estar conosco essa tarde, prazer em conhecê-los, e abraço a todos que estão nos assistindo, e vou deixar um abraço especial aqui para o time Norte 1, esse time tão aguerrido, né, junto com toda a nossa rede, sempre guerreira e aguerrida, né, reconhecendo e aprendendo novas ferramentas. A gente tem, quando fala de boas práticas, né, nós temos práticas que são boas porque funcionam nos nossos contextos, né? Então, uma boa prática em ferramentas, quando a gente fala em ferramentas, é aquela que funciona, que nos traz soluções, né? Então, muitas vezes a gente pensa a ferramenta digital como algo muito complexo e algo que exige uma grande formação, mas a ferramenta digital é basicamente como uma caneta, né? Nós temos, algum momento da vida, nós aprendemos a controlar uma caneta numa coordenação motora fina, né, que nos permitiu aprender os códigos da escrita, né, e da leitura, né, que são ferramentas, então, né, o caderno, a caneta e tudo mais. E falamos agora de um universo de ferramentas tecnológicas, e todas elas, desde que usadas e usadas para a produção de conteúdo e para o compartilhamento de ideias, se transformam em boas práticas. Então, a gente está falando, na verdade, de uma possibilidade de um letramento digital de todos nós, e nós, ao longo do tempo, com 30 anos de rede, né, a gente já começou uma época onde a gente não tinha sequer computadores, né, passamos pela chegada dos computadores, em algum momento fizemos formação com professores coordenadores, no qual a boa prática era o professor abrir pela primeira vez na vida e ter um e-mail, né, um endereço de e-mail. Então, hoje no século XXI, em 2021, pode parecer uma boa prática singela, mas ela ainda é uma boa prática, né? Na nossa escola, se a gente olhar, e teremos professores talvez que não tenham ainda um e-mail, né? Ajudar o professor a ter o e-mail, a fazer o acesso às ferramentas tecnológicas é uma boa prática. Pode parecer prosaico para os altamente entendidos em tecnologia, mas é uma boa prática porque promove a inclusão, né? Hoje em dia, nesse exemplo dos e-mails, nós temos um desafio quando nós fazemos um Teams, né? E aí, contar um parênteses, uma outra boa prática, tivemos a oportunidade aqui com a Ana, o pessoal, o ano passado nos ajudou muito a entender o Teams e começar a trabalhar com o Teams, né? E naquele momento a gente tinha muita dificuldade de instalar o Teams nas nossas máquinas, né? Se transformou uma boa prática, conseguir entender qual configuração nosso NIT precisava fazer da máquina para poder o Teams rodar, né? Então, uma boa prática também que parece singela, e hoje é mais que faz acontecer, né? E aí nós fomos conseguindo, então, cada vez incluir mais pessoas utilizando o Teams. Está falando do Teams, poderia ser o Meet, o próprio Zoom, que estamos usando aqui, né? Mas ainda na ferramenta do Teams, né? Depois que nós descobrimos que existia e que podíamos usar, e que a nossa internet até dava conta, né? Todas boas práticas, portanto, nós fomos incluir as nossas escolas no uso do Teams, né? Com apoio aí do pessoal, formação da Microsoft, apoio aqui da CITEM, da IFAP, e aí incluir as escolas no uso do Teams passou a ser uma boa prática. Então, por exemplo, o nosso NIT construiu roteiros de como instalar o Teams, como fazer a conexão, né, quais os melhores formatos, então conseguimos incluir as nossas escolas e os nossos servidores no uso do Teams. Hoje em dia, acho que é um desafio que nós temos no Teams, por exemplo, hoje nós ainda não conseguimos aqui na nossa realidade conectar as pessoas através de suas contas institucionais. É um desafio ainda, né? E por que eu estou contando isso? Quando a gente falava que abrir um e-mail era uma boa prática, ela ainda se coloca como um desafio. Quando a gente abre uma chamada que só pode entrar logado, né? O pessoal sabe, a gente manda um formulário, mandar um formulário e as pessoas responderem um formulário é uma boa prática. E mandar esse formulário e as pessoas responderem logadas ainda mais é uma boa prática 2.0. E acho que é o nosso momento aqui na ponta, né? Fazer essa possibilidade que as pessoas loguem, né? E aí, então, por exemplo, a gente tem a ferramenta no Teams de fazer a lista de presença, que é uma ferramenta incrível e a gente ainda tem dificuldade de usá-la, né? Então, estou só contando, porque quando a gente fala de boas práticas e nas nossas escolas, a gente
não precisa pensar que é só ter a sala do centro de mídias com a televisão, com a moldura touch, né? Uau, super boa prática, que bom que temos isso. Mas é também uma boa prática criar as condições básicas de acesso a essas tecnologias, né? Considerando que o letramento digital de cada um de nós vai estar num momento diferente, vai estar numa linha de tempo diferente, né? Então, por exemplo, a Ana acabou de falar do TikTok, né? É uma exigência dos dias atuais, eu preciso instalar urgentemente, sei do que se trata, mas eu sou total analfabeto do TikTok, né? Então, eu preciso dar conta disso, né? Vamos ter que aprender. E aí, então, falar, né, um pouco que o que a gente está dizendo quando está falando de ferramentas, né? Hoje a gente falei do Teams, a gente falou do e-mail, a gente usa muito o WhatsApp, né? E cria tantos grupos grandes, né? A comunicação rápida, a comunicação como um princípio de gestão, né? Pensando em termos de diretoria, de escola, o professor coordenador com seus professores, os professores com os estudantes, enfim, a comunicação, que sempre foi tão importante em tempos pandêmicos, central, né? E sempre será, mas se a gente pensar aí no uso do WhatsApp como uma ferramenta de muita agilidade na comunicação, né? A sua importância. Então, dizer que essas ferramentas todas, né? Aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós vamos ser apresentados cada vez mais, porque cada vez mais estão em desenvolvimento, exigem de nós sempre um aprender a aprender, né? E esse aprender a aprender, não dá para aprender tecnologia não fazendo, né? Então, nós precisamos aprender a fazer e, com isso, aprendemos a aprender com as ferramentas digitais. E essa é uma boa prática. Então, uma boa prática, ela se dá, me parece, tanto na dimensão nossa, pessoal, né, como que eu me disponho a descobrir uma nova ferramenta, né, e como que eu compartilho aquilo que eu aprendi com o colega. E às vezes eu aprendi como é que instala o TikTok no meu celular, é meu desafio atual. Até sei, vou entrar na loja do Google Play e vou baixar e vou ter que fazer um login e aí eu não vou saber o que fazer, vou pedir a ajuda desse povo que está aqui, né? Mas então a gente tem que colocar a mão nessas ferramentas, né? Uma outra ferramenta que a gente sempre usa muito e que sempre nos assusta às vezes é usar o Excel, né? Eu não sou letrado em Excel, mas eu estou no silábico, em alguma das etapas lá anteriores da aquisição da linguagem no Excel, né? Mas a gente consegue encontrar milhões de tutoriais na internet, né? Então, esses dias eu tinha que fazer uma planilha que sinalizasse um status, né? Aí eu fiquei umas 3 horas, né? Não deixem o Rosselli saber, senão ele vai brigar, vai falar, o dirigente não é para ficar estudando o Excel na hora do trabalho, né? Vai fazer a diligência. Mas é isso, saiu, né? Fiquei feliz pra caramba, né? Aprendi a fazer. Né? E esses aprendizados, a replicar isso, ainda tem que melhorar muito. Quando tiver que ensinar para alguém, vamos ver se aprendi mesmo. Mas o que estamos falando é que as boas práticas em tecnologia, elas são sempre aquelas que nos conectam e sempre aquelas que facilitam o nosso trabalho e sempre aquelas que estão a serviço das nossas práticas, né? Então, pode ser usar um Word, né? Dia desses a gente estava conversando com um professor que fazia um excelente trabalho de boa prática que envolvia os alunos através do Word, e era uma prática prosaica. Hoje em dia, com tanta inteligência artificial e tecnologias e softwares e programas que fazem a coisa automática, né, era uma forma como se fosse quase digitar na máquina de datilografia. Mas para aquele contexto já era uma situação, um passo à frente, um passo de inclusão digital, tanto para aquela escola quanto para aqueles estudantes. Então, e essa inclusão, esse aprendizado, né, nos permite, né, cada vez nos tornarmos, ampliar os nossos conhecimentos, né? Só avisar aqui, gente, para quem está assistindo, aparece uma plaquinha no canto superior dizendo falta 1 minuto. E é uma plaquinha é um sulfite impresso. Também é uma boa prática, né? A gente precisa ter esses sinalizadores, né? Então, quando a gente está falando de boa prática, é tudo aquilo que nos ajuda no conviver, na conexão, no compartilhamento, né? E que nos torna melhores, né? Nos desenvolve o nosso ser para a gente trabalhar dos 4 pilares e permite que nós protagonizemos os nossos fazeres, né? Então, acho que se a gente pudesse resumir essa etapa, né, das boas práticas, seria agregar ideias, né, para potencializar soluções, né? E sempre dizer sim às ideias, né? Sempre colocá-las em prática, né? Falando aqui do ponto de vista da gestão, o nosso papel é sempre incentivar o sim, né? Tive uma ideia de usar o Teams
para conectar todos os GOIs da diretoria, né? Daniel me disse isso uma vez, Daniel vai estar aqui com a gente, aprendi com ele isso, né? Sim, vamos fazer, né? Vamos ter problemas na implantação, vamos, mas buscar soluções é o que nos conecta. Então, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que teremos aí a tarde de conversa, será muito bom poder compartilhar outras, mas obrigado por poder dizer essas palavras e obrigado a todos da nossa rede por nos ensinarem tanto e nos apresentarem sempre tantas formas distintas de usar as diversas ferramentas que temos, né? A gente está sempre aprendendo como usar melhor uma ferramenta, desde que seja um prosaico e-mail a um Teams que a gente usa nem 1% do que ele tem de potência, né? A gente brinca com o pessoal aqui, a Ana, a Thelma, a gente tem que aprender muito, né? E agora com o Mega Escola, acho que a gente vai poder usar ainda mais o Teams, aquelas ferramentas integradas de conexão, subir documento, né? Que às vezes a nossa internet não dá conta, mas estamos caminhando muito. Então é isso. Obrigado a toda a nossa rede por sempre nos ensinar tantas formas de usar as diferentes ferramentas. Passo a palavra, Ana, com você. Obrigado. Ô Flávio, eu tinha a ideia de que você era muito querido, mas aqui o chat está bombando, o pessoal falando, dando vários elogios aqui para você, o pessoal te cumprimentando, e realmente você é um exemplo aí de dirigente que agrega, né? Então a gente tem aí um exemplo de pessoa que a gente pode contar, e a pessoa que quer e pensa e executa o pedagógico em primeiro lugar. Então eu fico muito feliz e já deixo aqui, você falou do Excel, eu vou falar já sem consultar, mas se você precisar, você sabe disso, você solicita aí que a gente faz uma formação do Excel aí para a diretoria. Aliás, não é um privilégio só do Flávio, viu, gente? As pessoas chamam a gente, eu, a Juliana, a Thelma, vem aqui fazer uma formação, uma palestra, vocês podem chamar, a gente vai numa boa, a gente gosta, né, Ju? Adoro, então já vocês participei. podem chamar, live, a gente participa, e essas formações aqui que a gente traz, que eu tô falando com o Flávio, a gente traz aí, a Microsoft nos abriu algumas possibilidades e a gente consegue fazer algumas formações aí com escolas, com as diretorias, um pouco mais direcionadas para o público, trazendo aí aquela que a gente sempre fala assim, a gente faz aqui uma formação geral e aí vocês falam assim, eu precisava para uma especificidade. E até umas formações anteriores aqui vocês começaram a falar da questão do IDESP, do SARESP, da questão de dados. Então, a gente também está vendo aí uma pessoa, que na verdade é uma pessoa que trabalha aqui na EFAP, o Antônio Marcos, para falar sobre dashboard, sobre leitura de dados para vocês. Então, é isso. Então, o que vocês precisarem, vocês trazem. Não é só ferramenta Microsoft, o pessoal está colocando aqui Google. Eu já expliquei para vocês por que a gente fala sempre da Microsoft, né? A Microsoft é nossa parceira, assim como o Google, só que o Google não tem equipe de educação disponível para vir aqui e trazer, né? A gente sempre pensa em trazer a empresa, trazer a expertise da empresa para falar aqui com vocês, porque vocês fazem perguntas que não necessariamente a gente sabe. Quantas pessoas cabem na sala do Teams para isso, para aquilo? Não sei. Do Google, do Classroom? Não sei. Então, nada melhor do que a empresa. Então, a gente sempre procura a empresa. E o Google não nos deu essa possibilidade. Então, por isso que a gente traz a Microsoft. Não é questão de, um é melhor que o outro. Não, a gente sempre diz aqui para vocês que a gente traz as possibilidades. Cada um escolhe o que é melhor para você, para o seu público, para o seu objetivo ser alcançado, tá? Flávio, obrigada. Sempre as nossas possibilidades, as nossas formações, tudo que você precisar, a gente está aí à disposição, tá? E eu vou separar aqui umas perguntas para você já. Então, vamos lá. Johanna, sua vez. Johanna, a Johanna, nossa PC de anos iniciais. Johanna, você participou tanto da última formação que a gente fez aqui, que eu falei assim, não, Johanna vai participar aqui com a gente. Então, seja bem-vinda e trazer aí as suas contribuições que você sempre traz no chat. Agora você vai trazer para todo mundo aí as suas boas práticas. Ok. Boa tarde à minha turma aí, que deve estar assistindo com certeza, a minha escola. Boa tarde à rede, a todos vocês aqui presentes. Então, o que acontece, eu também faço parte dessa turma do outro lado, né, que ficava perguntando
Nossa, não tem nada dos anos iniciais? Ai, mas só falam do Fundamental 2. O que vai fazer para os anos iniciais? Então, assim, eu sou uma coordenadora, sou professora, na verdade, sou professora, estou na coordenação dos anos iniciais há mais ou menos uns 15 anos já. Então, assim, gente, quando surgiu a pandemia, sempre fui uma professora fora da casinha, tá? Fora da caixinha, nunca me encaixei dentro da caixinha. E é o que eu falo para os meus professores hoje. Hoje, com essa pandemia, não dá mais para ser aquele professor aguinha de salsicha que está dentro da casinha. Não dá mais, não tenho mais condições, tá, gente? E o Flávio falou uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui, a questão de aprender, né? Só que você tem que estar disposto a aprender. Você tem que querer aprender, você tem que estar aberto a essas novidades que vêm. E com essa pandemia, tudo veio a calhar. Assim, já não dava mais para o coordenador naquela zona de conforto que nós tínhamos. E tudo começou, você tinha que acompanhar o professor, você tem que acompanhar o processo pedagógico, a evolução da sua escola. E como fazer isso, meu Deus, se estava cada um dentro da sua casa, cada um em um lugar diferente. Com essas ferramentas, que elas já existiam realmente, como a Ana diz, como o Flávio tinha comentado, isso já estava aí. Só nós não tínhamos usado ainda. Certo? Então, assim, o que acontece? Começamos a usar, assim, bem timidamente, como o Flávio diz, pela questão do e-mail. Primeiro, vamos começar, quem é o meu professor, o que é que meu professor sabe? Eu, enquanto coordenadora, preciso saber o que é que meu professor sabe, o que ele entende de tecnologia. Então, vamos fazer um levantamento dos dados do meu professor. Descobrimos, mapeamos o que a minha escola sabia. Após o mapeamento da minha escola, o que acontece? Passamos para os Proatecs montarem uma formação. Os Proatecs montaram uma formação, que foi até agora esse mês de junho, né? As 2 últimas semanas de junho, nós deixamos para o arraial da formação no Josué. Foi muito divertido, porque a gente fez uma formação de tudo que o meu professor não sabia. Porque eu, enquanto coordenadora, não posso cobrar do meu professor que me entregue as rotinas sem ele saber como faz, como ele abre um Word, até mesmo o Excel, uma planilha. Eu não posso enviar uma planilha do Excel se ele não consegue. Aí ele fala, Johanna, como é que eu imprimo isso? Não dá para imprimir, porque assim, o Excel tem infinitas células dele. Então, assim, você não consegue imprimir algumas planilhas. Outras consegue, algumas não. Então, o que é o meu trabalho, basicamente, tem acontecido? É a formação junto com os meus professores. Nós temos os ATPIs, que além dos ATPCs, eu ainda faço o meu ATPI, que é o atendimento pedagógico individual com esse professor. E nisso, nós vamos junto ali comigo, tipo Marília Gabriela, sabe, cara a cara? Vamos conversar, professor, o que o senhor sabe? Vamos ensinar, é pegar na mão mesmo do professor e ensinar ele a fazer. Então, hoje eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu tenho... os meus dados estão todos consolidados, né, dentro das nuvens. Então, eu posso, qualquer lugar que eu estiver, eu abro meus arquivos em nuvem e eu não tenho aquele desespero do pendrive. Mas eu ainda tenho colegas que precisam do pendrive para poder salvar as coisas. Só que eu já estou preparando a minha turma e todos que passam por mim, que vamos começar a salvar em nuvem. Vamos salvar em nuvens, porque a hora que você precisar, está tudo lá à disposição. Então, nós usamos tanto o Teams, né, a Microsoft, que é o Teams, nas reuniões. Eles não gostam, realmente, como estava aqui no chat, eu estava lendo, as pessoas acham muito pesada, muito carregado, mas eu preciso insistir, eu preciso persistir que meu professor aprenda a usar essa ferramenta que está lá. E, particularmente, eu prefiro o Forms, que é bem melhor, tem muito mais assim, recursos para montar um formulário pelo Forms da Microsoft do que você montar um formulário pelo Google. É bem mais, assim, é mais fácil, mais prático, mas não tem tantos recursos. Isso falando em formulários, que todos os meus formulários também estão todos
sendo executados com as ferramentas. Aí eu tenho também, junto, os meus acompanhamentos de sala de aula pela Microsoft e pelo Google também, a gente está usando, não tem como. Aí dentro do Google eu tenho os meus formulários também, as pesquisas, como o Caetano falou na última live semana passada, que precisávamos fazer consultar a rede, o retorno, a volta, como é que ia ser, uma coisa muito fácil, rapidinho, enquanto estava a formação do Caetano, já montamos já ali rapidinho com a minha Proatec, até um beijo para você, tá, Aline, e para o Vini também, o Vinícius Barcala, os dois anjos daqui na escola, já montamos a formação com eles, e já montamos o formulário, e já disparamos, como o Flávio disse, no WhatsApp, que é a ferramenta mais rápida, neste momento, né? E os pais já estão respondendo ali para dar devolutiva para a gente. Então, assim, basicamente, nós temos todas aquele acompanhamento que eu fazia de papel, de manual, está começando a se despedir. Aí, assim, embora dar adeus, né? Claro que eu ainda sou uma traça, tem coisas que eu preciso estar imprimindo, mas a boa parte da coordenação pedagógica, ela está dentro da nuvem, ela está dentro dos mecanismos, das ferramentas, tá? Então, assim, Forms, a plataforma do Padlet, é a plataforma eu sou doente por post-it, então eu adoro tudo meu, tá tudo cheio de post-it, parece um bonequinho de post-it colorido, é muito engraçado. Então, assim, os meus professores, eles estão indo junto comigo, isso é gostoso. Foi o que eu estava comentando esses dias com a PCNP Ana Paula, aqui da diretoria de Carapicuíba. Ela falou assim, Johanna, você tem razão, eu tenho que acreditar. Então, se eu acredito, eu convenço o meu professor. Eu tenho que acreditar, eu tenho que estar aberta, e nisso eu convenço o meu professor a fazer a atividade, e ele percebe que é muito mais fácil para ele. Assim que surgiu as APs o ano passado, foi um desespero. Rapidinho, nós fizemos uma formação com os professores, e todos os professores aprenderam a transformar as APs em formulário. E foi muito mais prático, a devolutiva é bem mais rápida. Agora, o que eu estou me programando, assim também como o Flávio, eu não sei, o Flávio disse que talvez esteja no silábico alfabético, na questão de Excel, né? Eu também estou ali no silábico alfabético também do Excel, mas o meu objetivo agora com os meus professores é para o segundo semestre, nós vamos trabalhar com o centro de mídias full time, 100% centro de mídias. Assim, usar o recurso do centro de mídias na questão de falar com o WhatsApp do centro de mídias, ele é muito bom também, super rápido, e eu vou trabalhar isso com os meus professores e com os meus alunos. Porque, assim, é muito mais tranquilo, é mais fácil, e é tudo dentro de um equipamento só. Eu abro o centro de mídia, já chamo o aluno, já falo com ele, ali mesmo eu já mando atividade, ali mesmo eu já ligo para o pai, já ligo para a criança, e assim a gente vai estar preparados para essa questão do segundo semestre dentro do centro de mídias. Eu quero sair do WhatsApp, eu quero migrar para o WhatsAppão, que eu chamo até o WhatsAppão, do centro de mídias, né? Que lá é tudo muito gigante. Lá eu tenho a minha escola, lá eu tenho os meus alunos, e é uma única ferramenta. Isso falando em aluno e professores também. E já está tudo certinho. Quando voltarmos agora, minhas formações de ATPC e ATPI serão pelo centro de mídias. Que é tudo mais prático, essa ferramenta veio para ficar, não adianta, ela não vai embora, povo. Desculpa aí, colegas de trabalho, quando voltarmos em agosto, ou voltarmos ao normal, essa ferramenta do centro de mídias não vai desaparecer, porque ela veio para ajudar e ela veio para nos auxiliar. Então, assim, dentro dessa educação mediada por tecnologia, não tem como você ficar leigo, você ficar longe, alienado ou fora dessa situação. Como o Flávio também comentou, TikTok, vamos ter que baixar o TikTok e aprender a usar essa ferramenta, porque as alunas usam, as crianças usam, os jovens usam, todos usam esse raio desse TikTok. Vamos aprender a usar ele ao nosso favor, ao nosso benefício, porque assim, quando você se equipara, né, a questão estar junto, então você se iguala
Isso é muito bom, você consegue chegar aonde você quer, você consegue atingir o seu objetivo muito mais fácil e mais tranquilo, tá? Realmente, já estou quase extrapolando o tempinho aqui. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês, as ferramentas, elas estão aí, as formações estão aí. Então, assim, tá com dúvida? Volta, assiste de novo, tenta novamente. Ah, não sei, pergunta, peça ajuda. Não ache que está só sendo assim, ah, não, ela tá sendo igual, ela está só concordando. Não estou concordando com a rede, porque eu estou na rede já há 32 anos também, e eu sei, já passei por todas essas mudanças, e eu acho que essa foi a mais, assim, difícil, está sendo a mais difícil você encaixar essa sua metodologia dentro dessa educação mediada por tecnologia. E isso é o que a gente precisa, né, neste momento, estar aberto. Então, não sabe? Pergunta. Eu acho engraçado, as pessoas perguntam para mim, nossa, você digita tão rápido, por que você digita no computador tão rápido? Aí eu lembro de uma coisinha que o Flávio também falou, eu fiz datilografia. Datilografia. Eu sou da época da datilografia, então eu fiz a formação de datilografia, o cursinho de datilografia, então eu sei onde ficam as letrinhas, então digita rapidinho. E essas nossas crianças hoje, eles não conseguem pegar no computador, eles têm medo de acessar o mouse, e com essa educação mediada por tecnologia, isso vai ajudar bastante, gente, porque as crianças não são mais as mesmas de 10, 20 anos atrás, quiçá 5 anos atrás, são outras crianças. Então, nós temos problema de alfabetização, sim, temos muitos jogos de alfabetização, sim. A rede está à disposição aí com esses jogos, então precisamos usar essa tecnologia ao nosso favor para alfabetizar essas crianças, para estar trazendo esses resultados muito mais rápidos para dentro do nosso trabalho, da nossa mensuração. Isso é muito bom. É isso, gente. Obrigada a todos vocês. Desculpa se falei muito rápido, se me empolguei, mas esse é o modo Johanna de ser, tá? Johanna, eu tenho que te dizer que, para mim, Ana Paula, você foi um achado e eu vou guardar o seu contato, assim, num lugar muito especial, porque, na verdade, eu imaginava uma coisa de você e com a sua fala e também com as manifestações que a gente está tendo aqui no chat, assim, é aquela PC que todo mundo quer, é aquela PC que é mente aberta. Ela sabe da dificuldade, mas ela não resiste e vai e enfrenta, que é um pouco do que eu sou. Até escrevi aqui, a professora Iraci colocou aqui no chat, a resistência é muito grande. Professora Iraci, eu vou dizer, eu acho que a Johanna vai concordar, algumas vezes nas formações, vocês colocam aqui no chat, né, e já me falaram isso, nossa, mas para você é fácil porque você está no órgão central. Gente, a dificuldade é a mesma. É a mesma. Né? Às vezes a gente está aqui, a dificuldade é até maior do que vocês. É bom a Juliana estar aqui, porque assim, eu até falei para a Juliana, Juliana, teoricamente, a gente faz a mesma formação, só que eu faço para os servidores, que é um público completamente diferente, você faz para aluno. E o grau é completamente diferente, a tratativa é diferente, a resistência é diferente, porque o profissional, ele não aceita tão fácil, né? Você, PC, Johanna, você pode dizer isso, né? Tratar com adulto é um pouco mais complicado do que com criança, porque a pessoa já tem ali concepções, já tem ideologias, já tem uma série de conceitos que você tem que trabalhar e você tem que dizer para eles assim, olha, isso aqui, se você fizer dessa forma, pode ser que ajude, que melhore, né? Esse ato de convencimento, de trazer a pessoa para o novo, trazer para fazer, é difícil. Então, professor Iraci, eu vou deixar aqui para você e acho que a fala da Johanna vai muito ao encontro de que a gente tem que tentar. Não adianta a gente falar assim, tá difícil, mas o que eu estou fazendo para contribuir com os meus colegas ou com a educação, né, de uma forma geral? Eu, muitas vezes, aqui eu falo, gente,
tem vezes que eu falo, tem semana que eu falo assim, eu não quero mais fazer essas formações, mas não por vocês, mas pela resistência que a gente encontra aqui no caminho. Mas aí a gente pensa em pessoas como a Johanna, como a Ana Paula, como o Márcio, que é um professor que era professor comigo lá no Antônio Firmino de Proença, e que ele assiste, deve estar assistindo, como o Giovanni também. Giovanni, você se prepara que você é próximo a vir aqui, como a Camila, que já escreveu aqui no chat, olha, eu tô aqui já. Então, são por vocês que a gente faz isso, mas não pense que, assim, estamos aqui, não temos que fazer plano, não temos que fazer nada, não temos que pensar, que executar, que pular barreiras, né? A nossa vida tem que ser dos desafios, e acho que a Johanna falou aí tudo. Obrigada, viu, Johanna? Eu vou passar já algumas perguntas para vocês. Calma aí. Fica aí. Agora, gente, Juliana. Eu, presente. Tu, vamos lá. Então, a Juliana, para quem não conhece, é a nossa formadora aqui do Centro de Mídias, né, Juliana? Então, vamos lá. Estou aí junto com os estudantes, né? Nessa empreitada e lado a lado com os professores, né? Isso que eu gosto muito de deixar claro, ninguém está aqui para substituir ninguém, né? O professor que está ali da escola está em primeiro lugar. Nós do Centro de Mídia somos um apoio, e que eu queria até começar a fala utilizando um pouquinho do que a Ana falou. Na dificuldade, eu já recebi mensagem assim, é fácil para vocês. Tá tudo pronto, vocês decoram e vão lá e falam na câmera. Não. Quantas vezes eu falei, Ana, que dificuldade com os direitos autorais. Porque para tudo. Então, pensa assim, eu tenho que dar uma aula onde eu preciso tratar sobre o samba. Só que o samba, eu tenho que ter a música de direitos autorais livres, de domínio público. E aí? Né? Eu preciso explicar a tática de um jogo de voleibol. Mas eu não posso passar um vídeo de voleibol. Por quê? Porque nesse contexto a gente tem várias pessoas que eu preciso da autorização de imagem, vários papéis de cada um. Então, nós entendemos o grau de dificuldade que os professores estão enfrentando nesse momento. E que, de uma certa forma, nos fez acordar. Porque a gente brigava com o estudante que ficava acessando muito o celular e agora a gente pede para ele acessar. Mas por quê? Porque nós entendemos que precisamos caminhar junto com eles, não contra e não disputando. Porque se a gente entrar em uma disputa, ele vai no Google e aprende tudo. Eu coloco lá no Google e eu aprendi. Agora, como eu vou encantar o meu estudante? Né? E essa questão de encantar é onde entra a criatividade que nós, professores, nascemos com. Né? Eu acho que quando Deus põe assim, vai ser um professor, então já dá uma pitadinha ali a mais de criatividade, de inovação, de poder estar ali e encantar, prender o estudante a olhar para mim, né? A olhar para o professor. Isso é muito bacana. E aí, Ana, eu gostaria de compartilhar com os nossos queridos professores essa questão do Centro de Mídias, que nós trabalhamos muito com as tecnologias em todos os componentes curriculares. Né? Eu estou ali mais à frente, junto com a professora Fabiana, que é a minha companheiraça, parceiraça. Aí não poderia deixar de mandar um abraço, um beijo para minha amiga. Também mando. Também mando, né? Nossa amiga aí que tá sempre... O bom é assim, a gente conversa com ela e já fala, eu topo, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. E essa questão de enfrentar, de inovar e de criar, aqui no Centro de Mídia a gente tem bastante. Porque na sala, entre quatro paredes ou ali no Teams, você tem acesso a mais materiais. E nós aqui temos um processo longo. Para vocês terem uma ideia, para uma aula ir ao ar, nós precisamos subir em um sistema. Mas a aula hoje é 26 minutos, né? 26 então minutos. É importante falar isso. Para 26 minutos de aula... Para 26 minutos de aula, a gente precisa prepará-la com 15 dias úteis de antecedência. Né? E o que seria o preparar? Fazer o plano? Um plano que vocês não veem, vocês veem só os PPTs, né? Mas esse plano é o que dá direcionamento para os nossos companheiros aqui da equipe de produção.
o que determina de que maneira nós vamos tratar aquela aula. Então, nós temos 2 documentos, o plano de aula e o PPT, que é aqueles que ficam lá no repositório, lá no site do Centro de Mídias ou no aplicativo. É muito bacana compartilhar com vocês isso, porque a gente consegue, talvez, uma maior empatia. Porque, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que entram no chat, ao qual o objetivo é trazer as questões dos estudantes, mas para falar, não gostei da aula, a aula não foi boa. Mas e os estudantes? Qual é a visão do estudante? Então, essa troca é bacana. Então, vamos lá. Nosso processo aqui é esse. Nós temos um sistema integrado com o pessoal da produção, com os formadores da EFAP, com uma galera aí. E a aula, ela passa por revisões conceituais, revisões de sensibilidade. Na verdade, o seu plano, né, é bom especificar que o plano que a Juliana está falando não é só colocar a concepção, colocar a competência, habilidade. Ela tem que colocar todo o recurso que ela vai utilizar e que ela está imaginando, porque vai passar por direito autoral e muitas vezes retorna e você tem que refazer a aula, readequar, ou porque aquela música não pode, ou porque aquela imagem não pode, ou aquele filme não pode. E isso é uma concepção, até na semana passada que a gente estava fazendo formação de direito autoral, a gente até estava lembrando que é uma concepção que antigamente a gente não tinha. Eu, quando estava na sala de aula, minha escola tinha videocassete, né? A gente tinha aquelas fitas, aquelas coisas, então a gente passava, não queria nem saber se tinha direito autoral, não tinha, passava, né? Eu, como professora de química, passava lá os vídeos sobre química e eu não queria saber disso. Mas hoje, como tudo está à mão e o celular, o aluno filma, o aluno posta, você põe no WhatsApp, Então, essa questão de direitos autorais é muito forte. E para você que tem essa questão de estar aqui no Centro de Mídias, também a exposição e para onde vai essa aula, para onde vai esse PPT, são coisas que a gente não pensava e agora a gente tem que pensar e melhorar, né? Pensar e tomar cuidado, né? Pra gente até onde entra a revisão de sensibilidade. Para não, de uma maneira agressiva até, que não passe de alguma forma. Eu vou dar até um exemplo. Em uma aula sobre imagem corporal. E eu falei que antigamente pessoas gordinhas eram bem vistas pela sociedade. Não pude falar gordinhas. Porque o gordinha poderia ofender alguém. Então, a gente substitui por acima do peso. Coisa que na minha cabeça, talvez não teria essa questão. Mas esse olhar de outras pessoas é importante. E aí vem toda a questão da Fanzolini, né? Que faz essa triagem do material, que faz todo, para ficar bonitinho o PPT ali para vocês. Mas eu acredito que o Centro de Mídias está indo muito além do aplicativo do Centro de Mídias. Eu sou uma das professoras aí que trabalho para o Instagram, até estava conversando com a Ana Paula, até para ver o retorno. Então, eu trabalhei em uma aula, um assunto, e eu quero ver o retorno daquilo. E aí eles mandam pra gente lá no Instagram, eu faço questão de postar. E o meu maior medo, eu vou te contar, né? O meu maior medo aqui no Centro de Mídias era virar meme. Eu ficava desesperada. Meu Deus, eu vou virar meme. Você imagina. Não, depois que veio o primeiro, aí você relaxa, né? E aí eu comecei a ver que os estudantes estavam... Eu comecei a receber de gente, assim, de amigos, família, que não tem nada a ver com a rede estadual, algumas coisas do TikTok. Aí eu falei, gente, eu tô lá e eu não tô, como assim, né? Se eu já estou lá, por que eu não abro uma conta e entro nesse meio? Porque os meus filhos já estavam ali praticando essas boas práticas e ensinando. A minha filha tem 9 anos. Mãe, olha essa receita que eu vi no TikTok. Eu falo, mas por que ela tá vendo esse negócio e eu não vejo? Por que eu ainda tô com um livrinho aqui? Calma, vamos nos habituar. Então, às vezes, dentro da nossa casa, a gente tem esse empurrão para que a gente evolua, mas evoluir no sentido tecnológico mesmo, né? E a gente não percebe. E aí eu entrei no TikTok e me assustei. Que em um mês eu já estava com 12 mil seguidores, uns falando amo, outros falando odeio, pelo amor de Deus, tira as tarefas, aumenta a minha nota. Esse é o maior pedido. Aumenta a minha nota. Mas, eu estou vendo aqui o professor Sérgio, parabéns pela exposição.
eu agradeço. Eu confesso que eu acho que é a maior dificuldade. Você falar de uma maneira em que seja técnico, né, seja correto, mas que você alcance a cada estudante, a cada casa do estado inteiro de São Paulo. Então, eu tenho que imaginar que numa prática de uma atividade física, eu tenho um lindinho que tem um quintal e o outro que não tem, que mal tem espaço ao lado da cama dele. Então, eu gostaria muito de que, de uma maneira geral, nós pudéssemos trocar essa empatia, pensar no lugar do outro e abrir-se ao novo. Eu acho que a palavra desse momento é estar aberto ao novo e sair da sua zona de conforto, o que nem sempre é fácil, Ana. Com certeza. Olha, eu vi aqui também que perguntaram se existe algum custo para usar TikTok. Não tem custo. Pelo contrário, né? Dia 4 de agosto, já spoiler, 4 de agosto, o pessoal do TikTok estará aqui fazendo formação. Eu já falei que eu quero, né? Porque eu vou ficar craque. Olha, gente, estão brincando comigo aqui. Levantaram uma plaquinha de 1 minuto e depois levantaram de fim. Mas assim, imediatamente. mas a ideia é essa, gente. É que possamos cada vez mais trabalharmos juntos. E eu gostaria que vocês enviassem para nós essas boas práticas que estão utilizando a partir do que produzimos no Centro de Mídias. Então, é sempre legal, né? O Centro de Mídias, a gente fala, na verdade, Ju, né? O Centro de Mídias é o nosso aplicativo, mas não só com relação, como a Juliana está falando, aos alunos, mas também às práticas de vocês. Porque a Juliana dá aula para aluno, mas é importante ela saber qual a prática do professor, porque ela sabendo o que vocês estão fazendo aí na ponta, ela também pode fazer pontes e trazer aí algumas ideias que consiga agregar no trabalho de vocês, né? Porque a gente está trabalhando aqui, no caso a Juliana, e o pessoal que está trabalhando diretamente com o aluno, eles estão trabalhando aqui, mas eles se colocam no lugar de vocês também, para que a coisa não fique discrepante, né? E também a Juliana veio da sala de aula há pouco tempo. Sim. Então, a gente está com a mente fresca. Ela até estava comentando que o pessoal do Centro de Mídias que trabalha com os alunos, estão indo fazer visita nas escolas. Por quê? Porque é importante a gente saber o que vocês precisam, de que forma que vocês estão aplicando, porque a gente está fazendo uma parceria, né? Então, ela dá aula aqui, apresenta essa aula para o aluno, e o aluno tem a complementação do professor e as indicações do professor dele, da disciplina. Então, é super importante que as coisas estejam alinhadas. Então, eu quis trazer a Juliana aqui para mostrar para vocês que a nossa questão do Centro de Mídias, dos professores do Centro de Mídias, não é tão fácil quanto se imagina. A gente tem aí etapas, a gente tem elaboração, tem verificação de conteúdo para ver se a competência e a habilidade estão adequadas para aquele conteúdo, não é uma coisa assim totalmente solta, que a Juliana pode falar assim, hoje eu quero dançar, né? Não é bem assim, né? Por mais que você faça, né, Juliana? Isso que eu ia falar, teve uma aula que era eu, robô. O que a robô tem a ver com a dança? Eu e a Fabiana colocamos um robô dançando. No caso, né? Mas a ideia é essa mesmo, a gente tem que ser fidedigna ali, a habilidade. Porque a gente recebe, professora, por que você não fala de tal coisa? Fala sobre um esporte, o hockey, por exemplo. Não consigo, porque a gente tem que seguir o caderno do aluno, do professor, bonitinho, porque precisamos andar de mãos dadas. Sim. E lembrando da fala da Johanna, eu anotei aqui, viu, Johanna? Hoje eu tô com o caderninho, como diz o Flávio. Água de salsicha. Eu vou usar esse termo. Adorei. Agora. Água de salsicha vai ser meu termo para tudo, né? Eu adorei, viu, Johanna? Então, vamos lá, Ju, obrigada. Continuando. Agora a gente vai continuar, a gente vai trazer o Daniel. O Daniel também é uma pessoa aí, nosso parceirão. Ele é GOI, ele atualmente está como GOI, né? Ele já trabalhou com o Flávio também, então a conversa vai ser super casada. Eu tô me sentindo praticamente na minha casa, conversando com vocês, por isso que a gente gosta e a gente faz o que gosta, né? Então, vamos lá. Daniel, bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um beijo para a Thelma da EFAP, um grande abraço aos GOIs da Centro-Oeste, que foi onde eu apliquei boa parte dos meus conhecimentos tecnológicos, digamos.
Hoje em dia, a parte administrativamente, a gente tem, eu como GOI, a gente tem a parte do novo e do velho, que a gente cuida de papel. Então, essa parte, por exemplo, eu fui da época também, posso parecer novinho, mas eu peguei, fiz histórico manuscrito, fiz histórico datilografado, e agora a gente vai para o digital. Eu estou na escola, então voltei, a gente volta a outras práticas que não tinha. Um grande marco administrativo que eu acho que aconteceu na parte de diretoria de ensino, na parte de documentação, foi acabar com os morros em cima das mesas que a gente tinha de processos, de informação. Então, através do sistema São Paulo Sem Papel, que foi muito bom para a gente, acabou aqueles morrinhos de informação, tudo, foi tudo, vamos subir no papel para o sistema. E essa parte, assim, administrativamente, a gente tem a questão que a gente tem que deixar o arquivo antigo e as informações novas. Então, até eu falo assim, que a escola hoje, ela tem que ser informada, tem que estar etiquetada para todo mundo ver. Coloca em caixa, etiqueta, depois vamos para a tecnologia, faz uma planilha, uma coisa simples, porque a gente tem pessoas de várias idades dentro de uma escola, dentro de uma diretoria, para a gente pegar para estar fácil acesso para todo mundo. Uma coisa que eu utilizei muito nessa época de pandemia foi a questão do OneDrive, porque tudo na nuvem. Eu estava em casa, eu precisava de coisas da diretoria, e a gente foi juntando para as informações para ficar mais fácil o acesso. E utilizar um pouco que eu não usava, por exemplo, o Excel, não usava muito, porque a gente já tem vários programas já feitos, PowerPoint para as apresentações. Então, a gente utilizou muito, como é que eu vou dizer, as sugestões de designer do próprio sistema, que ajudou muito, deixou as apresentações assim de forma mais simples, tranquilas, mais bonitas até, que você tem o pacote do Office mais antigo na sua máquina, aí você vai na máquina, no sistema que foi oferecido para todos os servidores, aí vem sugestões assim maravilhosas que contribuiu assim. Ficou muito bonito a apresentação mesmo. A nível de formação, eu utilizei muito o Teams, porque estava todo mundo em casa, devido à pandemia, tudo aproximou. Faltou aquele abraço, o calor humano, mas é o que aproximou todo mundo. Manda material para lá, manda material para cá. Utilizamos, assim, gente que não mexia com tecnologia, com informática, utilizou muito, de uma forma, assim, significativa. Eu vou falar da questão das formações. Assim, as formações da EFAP, eu, como principalmente o período que eu peguei maior foi diretor de RH, a gente não tinha muito tempo para parar para a formação, mas eu fui obrigado a parar. Então, eles ajudaram muito, né, nesse quesito. Não sei como é que eu vou te dizer. Falta um pouquinho, eu acho, das pessoas que pegam na mão da massa. Por exemplo, hoje eu estou na escola. Então, conheço uma rotina de uma escola, mas a rotina de escola A é diferente de B, é diferente de C. Acho que falta um pouquinho dessas pessoas que integram lá, que está no front, que eu sempre falo. O front, ele precisa vir aqui, tipo, na frente da câmera, dos sistemas, tudo para conversar. Porque a gente tem a questão das necessidades. Por exemplo, formações. Tem uma formação antiga que eu falo, com meu cargo de secretário. Logo quando eu passei como secretário, a gente teve uma formação pela IFAP mesmo. Acho que, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, era a PDG, essa formação que foi realizada. Foi uma das melhores formações que eu guardo e utilizo muita coisa até hoje. Que foi muito assim, a gente tinha a questão da teoria, exemplos e práticas, que acho que é o que precisa. Tipo, tem aquela formação, não aqui que a gente está num bate-papo praticamente, mas a questão de formações, assim, dá uma pausa na formação, exemplo, vamos lá, vamos praticar. Situações, problema do dia a dia, é uma sugestão, assim, de próximas formações. Mas, basicamente, assim, eu como diretor de RH, utilizei muito a ferramenta Teams para a questão de formação e foi muito bom, foi produtivo, as pessoas falam até hoje, elas reaplicaram as formações
principalmente na Centro-Oeste, foi reaplicado todo esse material, e até hoje se comenta e a gente vai usando. Basicamente, a minha fala ela é essa, da questão. Tipo, o velho e o novo, a gente do administrativo, ele tem que se integrar. Então, eu falo assim, vamos fazer planilha? Vamos fazer planilha. Vamos guardar aquele arquivo, tudo para facilitar, que a escola é de todo mundo. Então, todo mundo administrativamente tem que ver. Tá ali, ó. Prontuário de aluno? Tá aqui. Prontuário de professor? Tá ali. Não pegar aquela chavinha, guardar, travar, tudo. Mas não. Visão. Visão tudo, compartilhar a questão do conhecimento. Tem uma informação nova, vamos passar, vamos dividir. Vamos fazer... Escola A precisa de uma ajuda? Vamos lá. Vamos fazer um grupinho de formação. Acho que é formar. Formação, 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 formação. Acho que minha fala é essa, gente. Boa tarde. Daniel, você me ouve? Ouço. Então, Daniel, na verdade, assim, o chat, assim como dos outros, o pessoal aqui super elogiando, dizendo que você é super organizado, nem precisava dizer isso, né? Que você é super organizado, que você dá formações ótimas, que você é maravilhoso, sempre ajudando todos, sempre à disposição. E é a imagem que eu tenho mesmo, porque, na verdade, eu estava até comentando aqui com a Juliana, que a gente participou, eu e até uma das formações que você fazia lá com o pessoal de RH, e era impressionante, porque você começava a reunião, você falava assim, a planilha tal, a planilha não sei o quê, todo mundo sabia que planilha que era, todo mundo sabia preencher. Eu ficava assim, Thelma, o que está acontecendo, né? Eu nunca vi uma diretoria, né, um RH, porque a gente sempre reclama, né? E muito organizado, você usando ali a tecnologia a seu favor e também fazendo com que as pessoas utilizem. Essa questão que você tocou aí também do sem papel, eu também acho que foi fantástico para a gente não ter mais aquele monte de processo, ser muito ágil e as pessoas poderem entrar ali, solicitar e a gente ter ali também a questão de datas e a gente poder cobrar. E eu acho que tudo isso também veio junto, agregando aí a questão tecnológica, né, lógico, para auxiliar a questão de RH e os GOIs e os agentes de organização, porque muitos de vocês, né, sempre falam aqui nas formações, a gente é esquecido, a gente é deixado de lado nas formações, ou como você falou aí nos cursos e tal. E, na verdade, eu penso, isso é um pensamento meu, eu não sei se a gente sabe qual é a real função e se a gente dá os créditos que vocês precisam, porque, na verdade, a escola não funciona sem um diretor bom e também uma secretaria, um agente de organização, um GOI, que seja organizado e que entenda do processo e saiba conduzir, né? E eu acho que você ajudou muita gente, continua ajudando e você faz isso com maestria. Parabéns pelo seu trabalho, é isso que eu tenho a te dizer, porque eu sou sua fã. Obrigado. Né? A Thelma também mandou aqui, que também é sua fã, tenho que te dizer. Né? Obrigada, viu, Daniel? Aí, então, vamos lá. Ana Paula, minha colega. Vamos lá, Ana Paula. Ana Paula é a nossa representante do interior, né? Por questão de... Eu acho que o pessoal lá é Mococa, né? Tô errada? É Mococa? Mococa. O pessoal de Mococa tá todo em peso aqui no chat. Ai, Ana Paula! Ana, bem-vinda. Você, uma fofa, sempre aí me ajudando. Seja bem-vinda, o espaço é seu. Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês nesse momento. Ainda mais nessa data de hoje, que comemora um ano aí de Centro de Mídia. Eu vou falar um pouquinho das boas práticas do ano passado. Então, no ano de 2020, nós fomos pegos de surpresa com a pandemia e tudo mudou. A nossa casa virou a sala de aula e a gente precisou mudar os nossos conceitos, aprender novas metodologias. Foi aí que eu descobri as ferramentas digitais. O que é essa ferramenta digital? Ela vem aí para facilitar o nosso trabalho, aprimorar mais ainda o nosso conhecimento. E o ensino remoto, ele foi um desafio e tanto, não só para os professores, mas para os alunos também.
principalmente para a gente, porque a gente precisava atingir aí a aprendizagem das crianças, né, dos alunos. E a gente conseguiu. Eu sinto que a cada dia, principalmente hoje, eu vejo que a gente deu um passo muito grande. Então, o primeiro dia de aula, quando entrou a pandemia, eu experimentei a primeira ferramenta, que foi o grupo pelo WhatsApp, onde eu queria estar dando continuidade do trabalho que nós já estávamos na sala de aula. Logo após, eu comecei as gravações de vídeo, fazia a gravação pelo PowerSoft, e ficava naquele receio, perguntava para a coordenadora, Priscila Tangerino, o que ela achava, e ela dava maior apoio, ela falava, né, deixou tocar, confiou no trabalho, só que eu sentia que faltava algo. Porque assim, a gravação de vídeo é legal? Só que será que o meu aluno está aprendendo? Será que todos vão me dar devolutiva? Será que eu estou sanando a dúvida daquela criança? Eu ficava com aquele negócio na cabeça, até que eu comecei. Vou gravar as aulas para quem não consegue entrar na aula online. Mas eu vou começar a testar uma outra ferramenta. Aí eu comecei com o Zoom, não dava certo, porque era só 40 minutos, era muito rápido. Fui com o Meet e aí tudo deu certo. Porque eu conseguia sanar as dúvidas dos alunos, ter aquela troca devolutiva, e aí sentia também, e agora? O que eu faço? E os trabalhos em grupo? Como que vai ser? Comecei a pesquisar e descobri que tinha sala simultânea, então eu conseguia distribuir as crianças em grupo dentro da sala, e eles adoraram, eles topavam a loucura da professora, e foram embora. E aquilo, cada dia que passava, eu sentia que estava indo no caminho certo, só que parecia que ainda algo faltava. E aí eu senti que eu precisava introduzir essas ferramentas digitais. Comecei a pesquisar, a outra escola que eu trabalhava já estava trabalhando isso com a gente, metodologias ativas, ferramentas digitais. Aprendi o novo e resolvi trazer para os meus alunos do estado. Então, eu comecei, mostrei para eles o diferencial. Qual que era a ferramenta? Qual era a minha ideia? A minha ideia era de motivar, de envolver os alunos, de estar apresentando o conteúdo para eles dentro dessa metodologia. E aí, eu comecei a criar com eles, né, os jogos pelo Socrative, que que eu faço questionários que a gente recebe ali o feedback na mesma hora, em tempo real, e eu consigo testar essa aprendizagem deles. Logo em seguida, o WordWall, que é a minha paixão. Aprendi a criar jogos pelo WordWall dentro do conteúdo que eu precisava trabalhar. Então, jogava toda a sequência didática que a gente precisa aprender sempre, o EMAI, jogava dentro do WordWall, mandava ver, para que, assim, porque eu sei que os jogos, a gamificação, ela traz ali, ela aprende a criança, e a criança consegue aprender em cada passo que a gente vai passando para eles. Depois incluí o Flipt, o Google Forms, que eu fazia todas as avaliações dentro do Google Forms e enviava para as crianças. Facilitava na hora depois de tabelar na sede, dentro das plataformas, o que precisava, que ia ser mais rápido. Lógico que demorava, que tinha um trabalho maior para fazer antes, só que depois facilitava o meu trabalho na hora de lançar, ficava tudo mais prático. E aí fui explorando, conseguia fazer através do Google Forms a produção de texto, que eu podia ver melhor a escrita da criança, a introduzir também o Padlet, que era um mural, que eu conseguia colocar com as crianças ali o trabalho deles, tanto online, o que eles poderiam me enviar, tudo. Eu jogava no Padlet, o Jamboard, compartilhava o link com os alunos e deixava, porque eles adoravam post-it, né? Então, eu colocava o post-it ali para eles e eles iam mexendo. Eu falava assim que, às vezes, eu aprendi mais com eles do que eu ensinei. O Kahoot, o Quizzes, eles adoravam, porque é uma gamificação em tempo real. E ali, quando você acerta, sobe o ranking, e eles adoram competir. Então, eu sentia que na competição eles aprendiam, e isso me estimulava mais ainda a criar novos jogos, novos desafios.
dentro de tudo que eu precisava trabalhar. Consegui aprender com o Canvas foi esse ano que eu aprendi, uma das formações do Centro de Mídia, eu tinha muita dificuldade, mas aí depois eu consegui sanar aqui. Aprendi a criar jogos dentro do PowerPoint, e isso me mostrou que é muito rico, muito valioso, e você pode colocar a tela do PowerPoint e fazer o jogo com a criança ali na aula online. E aí, nesse ano, eu conheci também o site, que é o Portfólio Digital, PCNP, o João Paulo, ele fez uma apresentação muito legal, e quando eu olhei, falei, amei, vou usar. Então, eu comecei a usar e senti que tudo isso faz a diferença. Em janeiro desse ano, nós tivemos a recuperação, e a nossa escola abordou essa recuperação com as crianças. E aí eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu fazia no remoto com as crianças. E aí, quando eu coloquei na prática dentro da escola, com a tela maior, que eles, né, no início eles tinham medo, mas a hora que vê, se superaram, porque aquilo para eles era a vida deles, né? Eles nasceram nessa era digital, então eles adoraram aí, tiraram de letra, e eu consegui a turminha aí que precisava da alfabetização, eles conseguiram sair alfabéticos, com dificuldade, sim, foi pouco tempo, né, ou 15 dias em janeiro, mas foi 15 dias que me surpreendeu. E agora, como Proatec, estou ajudando os professores, eu gravo vídeo, envio para os professores, tudo aquilo que eu aprendo, tanto no Centro de Mídia, com o Marcos, com você, Ana Paula, com o Proatec, o João Paulo, o PCNP João Paulo, eu exploro e gravo o vídeo simplesinho e envio para os professores. E eu estou tendo um retorno muito grande de todos eles, porque a hora que chega, que eles me enviam, eu falo, meu Deus, que lindo, né? Como é gratificante ver o trabalho do professor, que ele consegue aí mostrar a Viviane, a Josi, a Márcia, elas estão tirando aí de letra, e a gente tem que falar sempre que dá certo. Eu agradeço por estar participando aqui com vocês, ter compartilhado um pouquinho da minha experiência. Ana, Thelma, Carol, obrigada por todo o carinho que vocês tiveram comigo todos esses dias. Ô, Ana, a gente que agradece, na verdade, porque, como eu disse desde o começo, você é um laboratório, né? Então, às vezes eu penso, aí eu falo para as meninas, o que vocês acham? Aí a gente fala assim, então vamos executar. Aí eu mando para você, e aí você me dá um feedback, você, o Giovanni. Então, a gente tem aí algumas pessoas aí que são os nossos apoios, né? E como eu sempre digo, a gente nunca trabalha sozinho, né? Todos vocês aí falaram exatamente isso, que a gente tem que trabalhar todo mundo junto, tem que cooperar um com o outro, porque, na verdade, a gente tem que somar, né? A educação, a gente não está aí para um competir com o outro, e sim a somatória, porque o final é o aluno, né? E não a nossa glória, a nossa, digamos, a nossa fama, né? Exato. A gente tem que pensar no aluno, né? Então, você falando aí de tantos recursos, eu fiquei pensando, nossa, ela nunca me passou metade disso para eu pesquisar, para eu ver, para eu entender e para eu saber. Então, já fica aí a dica. A professora Lilian perguntou qual é a sua especialidade, porque você é Proatec, mas qual é a sua especialidade? Sou professora de Fundamental 1, mas também sou professora universitária de Educação Especial em Libras. Ah, então, aí, ó, você pode também vir nos ajudar a fazer formações aí sobre educação especial, né? Porque educação especial, eu sempre falo que é uma coisa difícil, porque eu, por exemplo, quando estava na faculdade, eu nunca fui formada e não tenho nenhum conhecimento a respeito disso. E quando eu entrei na sala de aula, eu me deparei com vários alunos com deficiência e eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui? Então, eu acho que esse é um tipo de formação que a gente precisa sempre manter e sempre estar antenado, porque hoje em dia tem tantas deficiências e tem tantas formações que a gente poderia dar para os nossos professores, para os nossos servidores, para que a gente diminua essa distância que tem entre
o aluno e o professor, ou mesmo professor e professor, né, que tem alguns professores que têm deficiência, e a gente sempre deixava de lado, e não, hoje a gente tem que trazer junto e dar aí a formação e o suporte, não é, Ju? Exatamente. Eu aprendo muito com nossos amigos aqui de Libras. Ah, sim, Eu eles aprendo sempre estão junto com a muito. gente. Eu já aprendi beijinho, aprendi palmas, porque eu acredito que o trabalho é exatamente isso. Todos nós aí, ó, interagindo, e a gente não pode deixar ninguém para trás. Essa é a fala, não é? Então vamos utilizar isso. E às vezes a gente deixa para trás por alguma deficiência. A gente sabe que a gente não consegue contemplar todos, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter mais gente aí juntinho. Pois é. Professora Aline, coloca de novo a sua pergunta. Ela colocou assim, puxa, veja a minha pergunta, Ana Paula poderia responder. Eu não achei. Por favor, se puder colocar de novo, a gente pergunta aqui para Ana Paula. E aí, o interessante da nossa conversa aqui hoje, até estou pedindo aqui para as meninas, para a Thelma e Carol, falei assim, tem perguntas? Não, as pessoas estão elogiando todos vocês, o Flávio, a Johanna, você, Ana Paula, o Daniel, a Ju, porque é isso, a gente faz coisas no nosso trabalho, a gente tem todo um trabalho, um sobretrabalho, porque, na verdade, a questão também da tecnologia é muito interessante, porque ela veio para nos ajudar, mas, neste momento, eu acredito que a maioria das pessoas que estão trabalhando com o recurso tecnológico, ou seja, à distância, estão trabalhando mais do que se fosse presencial. Então, na verdade, é um paradigma, né? Porque a gente pensa assim, a tecnologia tem que vir para nos auxiliar. Porém, as pessoas não estão utilizando da melhor forma. Então, assim, não tem almoço, não tem janta, você não tem família, né? Porque, assim, você tá lá, de repente alguém chama, alguém quer fazer uma reunião, toca o Teams, toca não sei o quê, e você não consegue, né? Então, é muito complicado essa questão de tecnologia, da gente saber até que ponto a gente tem que utilizar, a melhor forma que a gente tem que utilizar. E uma coisa que a Juliana falou, que eu sempre falo aqui, é de que forma que a gente vai utilizar e que a pessoa que está do outro lado receba da melhor forma, né? Porque era uma coisa que a gente também não pensava. Mesmo textos escritos, mesmo o PPT, por exemplo, a Juliana fala assim, eu tenho que fazer o PPT, mas hoje em dia a gente não faz mais o PPT que a gente fazia antigamente, gente. Lembra quantas palestras, quantas formações ou nas graduações que você ia, o professor colocava aqueles PPTs cheio de coisa e a pessoa lia. Hoje em dia, se você colocar um PPT cheio de coisa e começar a ler, a pessoa já desliga e fala assim, eu não vou assistir, né? Então, você também tem que ter essa questão do falar, de como falar, de como mostrar o que você quer dizer, como você vai atingir, né? No seu caso, o aluno, né? Então, você tem que usar uma didática diferente, que a gente está falando aqui bastante do TikTok, mas, na verdade, é qualquer recurso que eles utilizem, pode ser o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. A gente tem que conhecer a ferramenta e a melhor forma de chegar nesses alunos para a gente conseguir trazer eles, né? Quando a gente consegue, porque como vocês colocam sempre aqui, a gente entende que é difícil, porque o aluno está distante, uns estão trabalhando, outros não querem ir para a escola, porque a escola perdeu o sentido para eles, né? Então, aí a gente tem uma série de fatores sociais que precisam ser trabalhados e retomados também com essa questão da pandemia, que foi bom, porque muitos valorizaram os professores, porque estão com os filhos em casa e estão vendo que a coisa não é daquela forma, né? Que entende que a escola é creche, mas também a gente tem que pensar por esse lado de tentar entender e tentar reescrever o que é a escola hoje, né? O que é a educação e o que a gente tem que contribuir como cidadão, como pai, como professor, como educador, cada um com a sua contribuição, né? Porque antigamente quem educava era só o professor. Hoje em dia não é bem assim, mas cada um com o seu papel, né? Não queira jogar a responsabilidade só para o professor, não é? Exatamente. E aí, eu acho até os estudantes também vão valorizar quando retornarem realmente, quando tudo isso acabar, valorizar o professor, valorizar o ambiente escolar,
né? É isso que a gente espera que aconteça. Vou ler algumas coisas aqui, tá, gente? Eu tô lendo aqui, professor Cícero, o problema que o Proatec precisa pegar a aula poderia ficar somente focar nessa parte tecnológica e capacitação dos professores. Na minha escola, tenho que me virar em 5 para dar conta em atender pais, alunos e professores ao mesmo tempo e ainda montar as minhas aulas. Professor Cícero, eu concordo com você, mas eu não estou defendendo vocês. Quem acompanha aqui a nossa sessão de ferramentas sabe que eu sou uma pessoa fora da casinha, como disse a Johanna. Mas é assim, vamos pensar historicamente. Quem já está aqui, o Flávio, você pode me ajudar. Há um bom tempo, a gente tinha só as pessoas do UPC, que ia ajudar a fazer essas formações, e aí a gente teve a pessoal do núcleo pedagógico, né, que faziam essas formações, traziam aí informações, os PCs iam na diretoria, ou às vezes os professores iam nas diretorias fazerem essas formações e tal. E agora houve uma evolução de a gente conseguir ter um professor com alguma dedicação, né? Como vocês estão colocando aqui, não é exclusiva, mas ele consegue ali atender um pouco a parte tecnológica da escola, porque também a gente teve uma perda aí com relação que tinha, antigamente a gente tinha os monitores, que tinha salas de computador, né? Então é assim, gente, é ruim, não é o ideal, vamos melhorar, não é o ideal, não é, mas existe uma evolução. O Flávio está aí ainda? Flávio, você pode dizer sobre isso. Isso não foi uma evolução que teve? Qual é a sua análise sobre isso? Sobre a questão de ter os Proatecs, os PCNPs de tecnologia, ter o NIT e essa questão aí toda de formação e apoio dos professores ou dos servidores nas escolas. Não, sem dúvida, mais uma conquista da nossa rede nesse momento tão virtuoso que a gente está de aumento dos módulos e tantas questões pedagógicas, o Inova, enfim, tudo mais. Mas é um primeiro ano do Proatec, acho que é fundamental, inclusive, essas ponderações, né? E a gente tem visto e sentido o impacto positivo que os Proatecs têm realizado nas escolas, né? Então, e a grande ganho, né, nesse movimento é pensar que é um profissional do magistério fazendo essa conexão com o magistério, com o estudante, com as diversas ferramentas tecnológicas que a gente tem. Então, 2021, um passo super importante na conquista desse profissional na escola, que já é um profissional da rede, alguém que conhece os nossos estudantes, conhece as nossas dificuldades e as nossas potências, principalmente. E o que a gente percebe é que o Proatec faz acontecer e florescer o uso das tecnologias e o uso das ferramentas na escola. E o Proatec não é, como todos nós, né, é um movimento, ele não está pronto, né? E acredito que essas ponderações podem levar a nova forma de consolidar. Hoje tem alguns que têm 20 horas e 20 na sala de aula, né? Mas antes a gente só tinha as 40 na sala de aula, né? A gente já deu um passo agora de ter esse profissional no apoio, e sempre uma solução gera novas demandas. E nesse caso geram demandas positivas exatamente pelo impacto muito positivo que esses profissionais têm causado nas nossas escolas, né? A gente não está falando em não, o Proatec não deu certo, a gente está falando, uau, que bom, né? Demos um passo com a presença do Proatec, precisamos ampliar isso. Acho que é mais ou menos o que a gente ouve em diversos fóruns, né? Então, além do Proatec, o crescimento dos módulos de PCs e de vices, né, esse movimento de fortalecer a gestão da escola e destacar, mais uma vez, a importância de ser um professor, né? E alguém da escola, da mesma forma que a gente tem os GOIs, os secretários, os agentes de organização apoiando, né? Até é importante dizer que em muitas escolas a inovação parte dos agentes de organização, parte do GOI, né? E chega no magistério, né? Nós, do quadro do magistério. E aqui, no caso do Proatec, nós temos uma inovação com o quadro do magistério ocupando um lugar para esse domínio das tecnologias, né? E esse uso. Eu fico sempre lembrando de uma fala do Harari, né, o Yuval Harari, daquele livro do Sapiens, né? Ele é professor da universidade em Israel, né? E é de humanas, né? Se tiver gente de humanas aqui vai entender o que eu estou falando, eu também sou. Se tiver 2 professores de humanas, nós temos 3 opiniões e vamos ficar brigando por uma quarta, né? Que é ótimo, né? Faz parte do processo construtivo mesmo.
das ideias. Mas o Harari dizia assim, nós estávamos lá no Departamento de Ciências Humanas discutindo há 20 anos introduzir tecnologias, né? Chegou a pandemia, em uma semana nós tivemos que introduzir. E essa ideia, né, que o Harari traz é uma ideia da importância do Proatec, né? O Proatec é quem vai fazer essa ponte com a tecnologia e os saberes do magistério, com essa vontade de aproximação com as tecnologias, então fazendo essa ponte para essa construção de uma educação que vai usar diversas ferramentas, mas que jamais vai prescindir da presença do humano. Então, que bom que é um professor que está fazendo essa ponte e que bom que a gente está discutindo a ampliação da participação desse profissional no processo. Acho que é isso, Ana. Ô, Flávio, eu vou complementar a sua fala. Eu acho que foi muito gratificante as suas palavras, porque a gente também não pode pensar que o Proatec é o salvador da pátria, né? A gente tem ali, como algumas pessoas estão colocando aqui no chat, que ele é o braço direito, ele auxilia, porém, todos os servidores, na verdade, eles têm que aí tentar melhorar e tentar correr atrás e se reinventar, né? Porque, na verdade, essa questão da pandemia foi uma questão de se reinventar. Como você disse, os GOIs, por exemplo, se os GOIs têm conhecimento tecnológico e utilizam, isso facilita demais a questão não só da secretaria da escola, né, da vida funcional do servidor, da vida funcional do aluno, mas também a relação com a diretoria, né, porque tem esse trâmite de papéis, enfim, de documentos que são necessários, e assim como também a questão do atendimento aos pais, atendimento à comunidade. Então, é muito importante que cada servidor, na sua especificidade, na sua função, trabalhe aí e tenha esse conhecimento e consiga agregar e atrelar aí a questão da tecnologia para a melhoria, né? Aí a gente tem também, por exemplo, a Johanna aqui, que está aqui para nós como uma pessoa que é professora coordenadora. Os professores coordenadores, eles têm também essa facilidade de fazer, de fazer aí a formação com os professores, utilizar a tecnologia para trazer aí formação e informação para os professores, poder aí mostrar para os professores, olha, tem esse aplicativo ou tem esse recurso que você poderia utilizar na sua aula para ajudar, né? Que a gente também precisa vencer aquela barreira que nós temos. Eu, como professor, eu posso dizer isso, que a gente tem uma barreira que a gente sempre a gente recebe de cima para baixo, e a gente também tem a questão de a gente falar que a gente sempre está sendo vigiado. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que parar com isso e a gente mostrar o que a gente quer e para que a gente quer e trazer aí as considerações e pensar no nosso objetivo maior, que é o nosso aluno, né? Então, gente, eu ia passar para você, Johanna, mas o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para vocês, todo mundo que puder, a gente colocou uma pesquisa aí sobre a nossa formação. Coloquem aí as contribuições de vocês, tá? A gente vai atender. Se vocês quiserem falar comigo, o meu Instagram, Ana P. Marola, fiquem à vontade, eu atendo vocês. Se quiserem chamar, né, Ju? Você também, para fazer formação, a gente vai. Porque a nossa ideia aqui, gente, é a gente ajudar vocês. E, como disse o Giovanni, ele falou assim para mim, ai, que interessante eu conversar com você, você diminui a distância da secretaria para nós. E não existe essa distância, a gente não pode deixar de existir, né? Vocês falam assim, nossa, o dirigente fica tão longe. Tá aí o Flávio. O Flávio é super acessível, conversem com ele, conversem com o Daniel também, é outra pessoa super acessível. Basta, gente, a gente querer e a gente ir atrás. Eu acho que a gente tem que sempre ter um ideal, um foco, tá? Pessoal perguntando, essa live vai ficar salva lá no repositório, também no YouTube. Agradeço todo mundo. Johanna, obrigada. Flávio, obrigada. Ana Paula, Daniel, Ju. Marcos Barros mandou mensagem que tá lá com o Tribunal de Contas. Esse ia ser, assim, o grande finale que a gente queria dar para vocês. Mas ele não conseguiu entrar. Marcos, um beijo. E a gente agradece aí demais. E volto a dizer, nós somos uma rede, nós estamos todo mundo junto e queremos que o nosso aluno aprenda e a gente está todo mundo junto no mesmo barco, tá bom?
Obrigada a todo mundo. Semana que vem estamos aqui com a procuradora Diana falando da Lei de Proteção de Dados. Fiquem bem, em paz e brigadão, gente. Obrigada, Ju. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada.